Olá, eu irei fazer um tutorial de como montar uma linha do tempo em relação à educação brasileira. Primeiramente, é preciso pesquisar quais os períodos pelos quais o Brasil passou que merecem mais relevância. Sabendo dos períodos, você deve dar uma breve explicação do que cada período representou para a história do Brasil, e então explicar sobre a educação brasileira durante esses períodos. O primeiro ponto a ser marcado na linha do tempo deve ser o período colonial, que foi marcado pela chegada dos portugueses no território brasileiro. A educação no território brasileiro teve início com práticas feitas pelos indígenas que orientavam e ensinavam para suas crianças as diversas técnicas e atividades necessárias para o bom funcionamento das aldeias, ou seja, como plantar, cozinhar, pescar, guerrear, dentre outras. Essa situação foi modificada em 1549, quando os padres jesuítas chegam à recém-criada colônia portuguesa e criam a primeira escola brasileira localizada na cidade de Salvador. A atuação dos jesuítas no Brasil foi dividida entre o anúncio da fé católica por meio da catequese dos índios e a atividade educativa, feita com base nas orientações do Ratio Studiorum, que em 1570 já contava com 5 escolas elementares e 3 colégios dessa ordem religiosa em diversas cidades, como Porto Seguro, Rio de Janeiro, Ilhéus e outras. Assim, nos 210 anos em que os jesuítas permaneceram no Brasil, eles fizeram toda uma organização do sistema educacional que compreendia desde o ensino mais básico até cursos superiores para a formação de sacerdotes nas terras nacionais. A presença dos religiosos jesuítas no país acabou em 1749, quando os mesmos foram expulsos de Portugal e de suas colônias pelo Marquês de Pombal, administrador de todo o Império Português, devido às divergências entre os interesses da coroa e dos padres católicos, pois a educação oferecida por eles gerava emancipação e conhecimento que não interessavam para a economia de Portugal, a qual desejava uma mão de obra alienada nas colônias. Assim, no ano de 1759, o Marquês de Pombal publica o decreto que fecha todas as escolas jesuíticas em Portugal e em suas colônias, criando, por consequência, uma nova estrutura educacional. O saldo para a educação brasileira no período de gestão do Marquês de Pombal foi o mais trágico possível, pois ele eliminou o sistema organizado pelos jesuítas e fez com que no início do século XIX a educação brasileira fosse praticamente inexistente, com práticas inadequadas e estagnadas sendo oferecidas aos pequenos brasileiros. Este verdadeiro caos educacional é modificado em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Para atender às suas necessidades, o imperador Dom João VI cria uma verdadeira estrutura educacional com escolas de medicina, bibliotecas, imprensa e academias militares. O próximo período a ser citado é o período imperial, que foi marcado pela independência do Brasil declarada por Dom Pedro I. O período imperial do Brasil se iniciou no ano de 1824, quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e outorga a primeira Constituição do Brasil, que estabelecia que a educação primária seria gratuita para todos os cidadãos brasileiros. Para melhorar o sistema educacional, no ano de 1823 é criado no país o chamado Método Lancaster, método do ensino mútuo, no qual um aluno já treinado ensinava a grupo de até 10 alunos sob a vigilância de um professor inspetor. Este modelo usado em 1823 existe até os dias atuais, com as devidas adaptações, sendo conhecido na atualidade como sistema de monitoria. Avançando na organização da educação no país, em 1826, o imperador determina, por meio de uma lei, a existência de 4 graus para instrução: pedagogias, liceus, ginásios e academias. Em 1837, é criado na cidade do Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, com a função de se tornar um modelo de ensino para o nível secundário em todo o país. No entanto, até o final do Império, esta escola não conseguiu se organizar de forma efetiva para se tornar a referência educacional do Brasil. Assim, em 1889, com o fim do período imperial no Brasil, apesar de propostas interessantes, não havia surgido nada de concreto na educação brasileira, fazendo com que as ações educacionais se mantivessem escassas e divididas sem a ocorrência de um sistema de educação efetivo e com qualidade. O próximo período a ser tratado é o período da República, que foi marcado pela adoção de um sistema político baseado na democracia. A República proclamada adota o modelo político americano baseado no sistema presidencialista. Na organização escolar, percebe-se influência da filosofia positivista. A reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade de escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira.
Uma das intenções dessa reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores e não apenas preparador. Outra intenção era substituir a predominância literária pela científica. Esta reforma foi bastante criticada, primeiro pelos positivistas, já que não respeitava os princípios pedagógicos de Hugo Comte, pelos que defendiam a predominância literária, já que o que ocorreu foi o acréscimo de conteúdo científico às matérias tradicionais, tornando o ensino mais enciclopédico. É importante saber que o percentual de analfabetos no ano de 1900, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística, era de 75%. O Código Epitácio Pessoa de 1901 inclui a lógica que as matérias e retira a biologia, a sociologia e a moral, acentuando assim a parte literária em detrimento da científica. A Reforma Rivadavia Corrêa, de 1911, pretendeu que o curso secundário se tornasse formador do cidadão, e não como simples curso intermediário e promotor ao nível seguinte. Retomando a orientação positivista, prega a liberdade de ensino, estendendo a possibilidade de oferta de ensino a estabelecimentos e escolas que não sejam as oficiais. Além disso, prega a abolição do diploma em troca de um certificado de assistência e aproveitamento e transfere os exames de admissão ao ensino superior para as faculdades. Pronto, estava criado o vestibular. Os resultados dessa reforma foram desastrosos para a educação brasileira. A reforma de Carlos Maximiliano, em 1915, surge em função de se concluir que a reforma de Rivadavia Corrêa não poderia continuar. Esta reforma reoficializa o ensino no Brasil. Num período complexo da história do Brasil, surge a reforma João Luiz Alves, que introduz a cadeira de moral e cívica com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo do presidente Arthur Bernardes. Na década de 20, no que se refere à educação, houveram diversas reformas de abrangência estadual, como a de Lourenço Filho no Ceará, a de Anísio Teixeira na Bahia, a de Francisco Campos e de Mário Casasanta em Minas, a de Fernando de Azevedo no Distrito Federal, que é o atual Rio de Janeiro, e a de Carneiro Leão em Pernambuco. O clima desta década propiciou a tomada do poder por Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições por Júlio Prestes em 1930. A característica tipicamente agrária do país e as correlações de forças políticas vão sofrer mudanças nos anos seguintes, o que trará repercussões na organização escolar brasileira. A ênfase literária e clássica de nossa educação estava com seus dias contados. Um importante período para ser citado é o período da abertura política, que foi marcado pelo fim do regime militar no Brasil. No fim do regime militar, a discussão sobre as questões educacionais já haviam perdido seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para isso, contribuiu a participação mais ativa de pensadores de outras áreas do conhecimento que passaram a falar de educação no sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola, a sala de aula, a didática, a relação direta entre professor e estudante e a dinâmica escolar em si mesma. Impedidos de atuar em suas funções por questões políticas durante o regime militar, profissionais de outras áreas, distantes do conhecimento pedagógico, passaram a assumir postos na área de educação e a concretizar discursos em nome do saber pedagógico. No bojo da nova Constituição, um projeto de lei para uma nova LDB foi encaminhado à Câmara Federal pelo deputado Otávio Elísio em 1988. No ano seguinte, o deputado Jorge Age enviou à Câmara um substitutivo ao projeto e, em 1992, o senador Darcy Ribeiro apresenta um novo projeto que acabou por ser aprovado em dezembro de 1996, 8 anos após o encaminhamento do deputado Otávio Elísio. Neste período, do fim do regime militar aos dias de hoje, a fase politicamente marcante da educação foi o trabalho do economista e ministro da Educação Paulo Renato de Souza. Logo no início de sua gestão, através de uma medida provisória, extinguiu o Conselho Federal de Educação e criou o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério de Educação e Cultura. Esta mudança tornou o Conselho menos burocrático e mais político. Jamais houve execução de tantos projetos na área de educação numa só administração em toda a história do Brasil. O mais contestado deles foi o Exame Nacional de Cursos e o seu provão, onde os alunos das universidades têm que realizar uma prova ao fim do curso para receber seus diplomas. Até os dias de hoje, muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do mundo, o que é mais o de manter o status quo para aqueles que frequentam os bancos escolares e menos de oferecer conhecimentos básicos para serem aproveitados pelos estudantes em suas vidas práticas. Apesar de toda essa evolução e rupturas inseridas no processo, a educação brasileira não evoluiu muito no que se refere à questão da qualidade.
As avaliações de todos os níveis estão priorizadas na aprendizagem dos estudantes, embora existam outros critérios. O que podemos notar, por dados oferecidos pelo próprio Ministério da Educação, é que os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. Somente uma avaliação realizada em 2002 mostrou que 59% dos estudantes que concluíam a quarta série do ensino fundamental não sabiam ler e escrever. Embora os parâmetros curriculares nacionais estejam sendo usados como norma de ação, nossa educação só teve caráter nacional no período de educação jesuítica. Após isso, o que se presenciou foi o caos e muitas propostas desencontradas que pouco contribuíram para o desenvolvimento da qualidade da educação oferecida. Para finalizar a linha do tempo, deve-se focar na como está a educação atual no Brasil. Podemos nos voltar aos dados nacionais. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009. 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. Professores recebem menos que o piso salarial. Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com questões a respeito dos avanços, concluindo que, se a sociedade muda, a escola só poderia evoluir com ela. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma. Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia, sem garantir a elevação do nível da educação. Logo, agora não mais pelo bom senso e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente. Dessa forma, os professores se tornam alvos ou ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha tivesse que resolver todos os problemas sociais. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 1950 e 1960, dotar professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade de formação dos professores. Outro fato é que o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando ensina. O desenvolvimento dos professores é uma pré-condição para o desenvolvimento da escola em geral. A experiência demonstra que os docentes são maus executores das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação ou transformação perdura sem o docente. É preciso abandonar a crença de que as atitudes dos professores só se modificam na medida em que os docentes percebem resultados positivos na aprendizagem dos alunos. Para uma mudança efetiva de crença e de atitude, caberia considerar os professores como sujeitos que em atividade profissional são levados a se envolver em situações formais de aprendizagem. Mudanças profundas só acontecerão quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização, feita de cima para baixo, e se converter em um verdadeiro processo de aprendizagem, como um ganho individual e coletivo e não como uma agressão. Certamente, os professores não podem ser tomados como atores únicos nesse cenário. Podemos concordar que tal situação também é resultado de pouco engajamento e pressão por parte da população como um todo, que contribui à lentidão. Ainda sem citar o corporativismo das instâncias responsáveis pela gestão, não só do sistema de ensino, mas também das unidades escolares, e também os muitos de nossos contemporâneos que pensam, sem ousar dizer em voz alta, que, se todos fossem instruídos, quem varreria as ruas? Ou que não veem problema em dispensar a todos das formações de alto nível quando os empregos disponíveis não as exigem. Finalizamos o trabalho dizendo que é dessa forma que se deve fazer uma linha do tempo em relação à educação brasileira.